Salve rapaziada, aqui professor Daniel Comanducci, estamos juntos hoje aí para mais uma aula do canal Geomundo. Hoje vamos tratar de um assunto que os vestibulares gostam bastante, que é uma grande tendência da economia global pós anos 90, a formação dos megablocos econômicos. Para saber um pouco mais da organização e como isso acontece, vamos junto! Então é isso aí, galera. Antes de começar então o nosso vídeo, eu vou pedir para que vocês aí se inscrevam no canal mais uma vez, a gente reforça o pedido e ajudem a compartilhar essa ideia, com os amigos aí das escolas públicas, das escolas particulares, dos concurseiros aí de plantão. E além de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe o seu like aí no final do vídeo para dar um grande incentivo, um retorno aí para a gente continuar fazendo com muito entusiasmo o nosso trabalho. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre os grandes blocos econômicos, A formação de blocos econômicos, algumas vezes ela já começou em meados do século XX, mas ela ganha uma força muito expressiva nos anos 90 com o término da Guerra Fria e o advento aí da nova ordem internacional. É assunto que a gente já tratou algumas aulas atrás, e essa nova ordem internacional ela é marcada pela internacionalização do capitalismo. Dentro de uma ótica capitalista, os países buscam organizar-se em blocos seguindo a tendência daquela lógica de que a união faz a força. Dentro dessa nova perspectiva da economia, os blocos eles se formam entre países da mesma região, países banhados pelo mesmo oceano, como grandes alianças pelo Pacífico que têm se formado, ou mesmo países um pouco mais distantes, mas que compartilham os mesmos princípios do comércio. A forma de se organizar, os blocos eles se estruturam em três grandes tipos e nessa nossa aula a gente vai falar dos três principais tipos de blocos e dando exemplo de três blocos muito importantes. O primeiro modelo é a chamada Zona de Livre Comércio, também chamada ZLC. É um modelo de bloco que tem pretensões de integração um pouco mais limitadas. É estabelecida redução de tarifas comerciais apenas entre os integrantes do bloco, ou seja, eles não realizam negociações externas, Então a pretensão de integração é só interna mesmo, e um bloco que se organiza dentro dessa premissa da Zona de Livre Comércio é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Está se reestruturando aí nos últimos tempos. O SMCA é uma das perspectivas de um novo nome desse bloco, que seria a junção de United States, México e Canadá. Dentro dessa organização, então, o bloco surge no ano de 1992 por Estados Unidos e Canadá. 2 anos mais tarde, em 94, o México, que é o outro país norte-americano, também é convidado e prontamente acaba aceitando a entrada na aliança. E esse bloco ele tem uma força muito grande, primeiramente por ser comandado pelos Estados Unidos, que é a grande potência global, É ao mesmo tempo um bloco que tem muita disparidade, você pode considerar país, de um lado um país com profundas desigualdades, como o México, e do outro lado a grande potência global, os Estados Unidos, além do Canadá também, que é um país que apresenta um padrão de qualidade de vida muito elevado. Muitos se perguntam, por exemplo, e o México nesse bloco? Qual que é o papel dele? Bom, gente, a gente não fala de uma maneira direta, mas o papel do México dentro desse bloco é basicamente ser explorado, Uma das grandes pretensões norte-americanas ao convidar o México é que as empresas norte-americanas, a partir de então, passaram a ter uma facilidade muito maior para ir para o norte do território mexicano. Cidades como Monterrey, Tijuana, Tampico receberam grandes empresas montadoras americanas, automobilísticas, eletrônicas, chamadas ali no México também de maquiladoras. Os Estados Unidos, com isso, aproveitam as tributações mais baixas que o México apresenta, aproveitam também os trabalhos dos braceiros, como são conhecidos ali os trabalhadores mexicanos, mão de obra barata, e para o próprio Estados Unidos é uma política estratégica, porque isso acaba freando um pouco o ímpeto mexicano de atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Nossas empresas vão até vocês, então vocês não precisam vir até nós. É um bloco que, nesses últimos tempos aí, tem vivido algumas tensões, especialmente depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, uma vez que as relações Estados Unidos e México não andam muito bem. A gente vê muito comumente na mídia, na grande imprensa,
a troca de farpas, as ofensas, né, que o presidente americano vem proferindo aí aos mexicanos. No entanto, um bloco que absolutamente aí tem uma força com 24 trilhões de dólares gerado anualmente, 24 trilhões, só os Estados Unidos responde por 19 desse total. Mas um bloco que tem essa integração interna, apresentam esses interesses, né, por parte de cada qual, e tem uma liderança aí inquestionável dos Estados Unidos. O segundo modelo de bloco econômico, também conhecido como União Aduaneira ou também União Alfandegária. A União Aduaneira ou Alfandegária, ela apresenta um estágio intermediário de bloco entre a zona de livre comércio e o mercado comum, que já já nós vamos falar. A União Aduaneira ou União Alfandegária, ela é constituída pelo Mercosul, né? E como que funciona? Mercosul é um exemplo, no caso, né? Como que funciona a União Aduaneira? Ela segue as premissas da zona de livre comércio, é feita negociação, reduções tarifárias entre os integrantes do bloco. No entanto, o diferencial é que é um bloco um pouco mais integralista, porque eles estabelecem uma TEC, que é a chamada Tarifa Externa Comum, para fazer negócio e comércio com outros blocos econômicos também. Tá? O Mercosul, como dito há pouco, representa um modelo de bloco, que a gente acaba de citar aí agora, de União Aduaneira, surge em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, constituído por 4 países inicialmente: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 95 o bloco começa a funcionar efetivamente. Já nos primeiros anos dos anos 2000, em 2006 mais precisamente, a Venezuela começa a almejar um ingresso no bloco, que é aceito, né, pouco tempo depois. Venezuela que vem andando aí bem na corda bamba, né, por dificuldades diplomáticas, de relacionamento com o atual governo brasileiro, tá? E o próprio Mercosul, a gente pode dizer aí, né, pessoal, que está passando por um momento que é certamente um momento mais dramático desde a sua origem nos anos 90. Brasil e Argentina, que respondem por praticamente 90% da economia do bloco, vivem uma crise muito séria, muito grave. A Venezuela também, algumas aulas aí atrás do canal, vocês vão ver a situação em que ela se encontra, a pior crise da sua história. E o Paraguai e o Uruguai, mesmo com, não estando em crises tão graves como os demais países, embora também estejam com algumas situações preocupantes, são economias pouco expressivas dentro do bloco. Então, nos últimos tempos, poucos acordos comerciais saíram, o bloco tem realmente vivido algumas situações de conflitos internos e muito tem se questionado, inclusive, qual será o futuro do Mercosul. Tá? Mas está aí um exemplo importante de união aduaneira ou alfandegária. O terceiro modelo de bloco, no entanto, é o mercado comum. Vejam que Mercosul, gente, é o mercado comum do Sul. No entanto, ainda não conseguimos atingir esse estágio. O mercado comum, por enquanto, ele é representado pela União Europeia. É aquele bloco que adota uma política também conhecida como a política das 4 liberdades. É um bloco que não fica apenas na questão comercial, como a zona de livre comércio, por exemplo. Ele estabelece dentro dessas 4 liberdades a livre circulação de bens, mercadorias, a livre circulação de capitais, né? Os capitais circulam livremente, sem declaração entre os países membros, a livre circulação de trabalhadores e também a livre circulação de pessoas a fim de turismo, por exemplo. Tá? União Europeia se organiza como mercado comum, é um bloco que se estabelece desta forma no ano de 1992, com o Tratado de Maastricht, assinado na Holanda. Hoje conta com 27 países membros, já atualizando, né, com a saída do Reino Unido, com o Brexit, que também está aí algumas aulas atrás aí do canal, não deixem de ver, porque tem tudo a ver com o assunto aí de hoje. E no caso, por exemplo, desses 27 países integrantes, sendo que a Europa tem 50 países, pode-se considerar que mais da metade do continente integra esse que é, para muitos economistas neoliberais, o modelo de bloco a ser seguido. De mercado comum, o próximo passo da União Europeia é se tornar uma integração econômica. Para se tornar uma integração econômica, é importante e necessário de que todos os países do bloco adotem a mesma moeda. No caso, já pode-se dizer que, por enquanto, a União Europeia é uma integração econômica em formação.
um pouco incompleta ainda. Faltam alguns países, sobretudo países do leste europeu, que eram da Aliança Soviética nos tempos da Guerra Fria, que ainda não entraram na zona do euro, como, por exemplo, o Reino Unido também ainda não havia e ainda não adotou, agora que não vai adotar mesmo, né? Mas assim que todos os países da União Europeia estiverem usando o euro, as grandes potências já usam, né? Já o utilizam, aí a União Europeia chega nesse estágio de integração econômica, tá? É perceptível a posição de liderança, né? A autonomia que a Alemanha, a França têm dentro desse bloco e que outros países ainda, como Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, acaba que é um bloco que realmente traz um impacto muito grande pelas grandes forças que o integram. Basta agora saber então se o Brexit, né, a saída britânica do bloco, pode enfim, causar uma reação em cadeia e outros países podem tentar. A Itália chegou a demonstrar, né, uma possibilidade de saída do bloco que acabou já sendo contornada. Há o movimento também do Brexit, né, que é a saída portuguesa também defendida por partidos, por alguns partidos políticos dentro de Portugal. Então a preocupação fica um pouco mais em torno disso, né, de um bloco modelo, agora realmente um bloco marcado por algumas instabilidades e saber aí o que esse abandono, né, britânico pode trazer para a União Europeia. Bom, se você gostou da aula, então, eu peço mais uma vez que deixe aí o seu like, deixe os comentários para a gente buscar sempre melhorar. Lembrando que essas aulas são feitas para vocês, estudantes que nesse momento estão muito prejudicados em função de tudo que a gente está enfrentando aí. E é muito bacana, muito legal, com muita alegria que a gente está desenvolvendo essas aulas aí, tá bom? Júlia, vem cá dar um alô para a galera. Não. Ela não quer, gente, então deixa para a próxima. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau. Né, nessa... Errou! Bom, se você gostou da aula, então deixa aí mais uma vez, eu peço... Errou! Bom, se você... Pera aí. Se eu tiver classe, eu podia fazer. Por quê? Eu falhadas. Porque era engraçado. Por quê? Não, calma, olha pra você ver. Nossa, tá quase caindo esse negócio aí.